Olá pessoal, tudo bem? Aqui estamos para a gravação desse vídeo explicativo a respeito da prática 1, aplicações das funções lógicas, que é a primeira que nós vamos fazer aí no nosso laboratório de eletrônica de uma forma remota, né? Os objetivos dessa prática são a identificação dos encapsulamentos dos circuitos integrados, que serão utilizados no decorrer das aulas práticas, interpretando a leitura em folhas de especificações. Bom, no nosso caso, nós não vamos estar com os integrados, né? As portas lógicas na forma dos circuitos integrados. Então, nós vamos ter que trabalhar com os símbolos, né? Mas vamos também aplicar os conceitos aprendidos sobre simplificação de circuitos através dos mapas de Carnot, que é um jeito mais direto, né? Apesar de que você poderia aplicar a simplificação através de método algébrico e a consequente implementação das funções lógicas. Aqui uma breve fundamentação teórica, relembrando lá de circuitos lógicos, né? Onde a gente mostra aqui as portas lógicas básicas, a porta AND, né? A porta OR, a porta NOT ou inversor, né? Que é a mais simples, ela tem uma entrada só, a porta NOR, que é como se fosse a NOR seguida de um inversor, então ela tem uma bolinha de inversão na saída, e a porta NAND, que é como se fosse a AND seguida de um inversor, então ela também tem a bolinha de inversão na saída. Observa que as tabelas da NOR e da NAND são o complemento das tabelas da OR e da AND, né? Isso aí é uma coisa que eu deixo para você relembrar, né? E vamos em frente. O processo para a realização de uma função através de um circuito digital começa a partir de uma descrição verbal do circuito. Então, nessa prática, eu não vou te fornecer uma tabela verdade. Eu vou te fornecer uma situação problema. A partir dessa situação problema é que você vai obter uma tabela verdade. A situação problema que é apresentada é essa daqui. Um determinado processo industrial deve utilizar uma quantidade pré-determinada de água aquecida a uma temperatura específica superior à temperatura ambiente. Para isso, o tanque onde a água será armazenada e aquecida é dotado de dois sensores de nível, o sensor de nível mínimo, que está identificado como LL, é esse aqui embaixo, e o sensor de nível máximo, o LH, esse que está aqui em cima. Além disso, existe no tanque um sensor de temperatura, que está identificado como T, que deverá indicar ao sistema se a temperatura atingiu o patamar desejado. Existem no tanque duas válvulas, né? Uma de entrada, que é essa aqui, que é responsável por encher o tanque, e uma válvula de saída aqui embaixo, que vai liberar o líquido do tanque quando ele estiver aquecido, né? Além disso, um aquecedor é presente aqui no tanque para elevar a temperatura até o valor desejado. Então, esse sistema aqui é ilustrado nessa figura. E nós temos também uma chave que não é mostrada na figura, que deve ser usada para suspender o processo de saída da água, o que poderá ser eventualmente necessário. Então, o que a gente deve levar em conta é essa descrição que está apresentada aqui. A gente não vai aqui gastar tempo lendo isso, eu vou deixar isso para vocês fazerem a leitura. E a partir dessa descrição e dessa figura aqui do sistema, você vai montar uma tabela verdade, né? É importante você saber quais são os níveis lógicos aí desses sensores, né? E dessas variáveis de entrada e de saída. Então, por exemplo, o sensor de nível baixo, se ele estiver em 1, quer dizer que ele está imerso, ou seja, tem água acima daquele nível. Ele em 0 é não imerso, ou seja, a água está abaixo do nível. A mesma coisa vale para o sensor de nível alto. Agora, para o sensor de temperatura, o 1 indica uma temperatura acima do limiar. Esse limiar não importa para a gente o valor aqui nessa situação.
mas tem um limiar. Então, acima do limiar, o valor do tempo do sensor de temperatura é 1, abaixo do limiar é 0. A chave em 1 ela está ligada, on, e em 0 está desligada. Para as saídas, vamos entender o seguinte, que a válvula de entrada em 1 significa válvula aberta, em 0 é válvula fechada. A mesma coisa se aplica para a válvula de saída, né? Em 1 é válvula aberta e 0 é válvula fechada. E para o aquecedor, o valor dessa variável estando em 1 é aquecedor ligado e 0 é aquecedor desligado. Tudo bem? Bom, a partir daí, você vai montar a tabela verdade do sistema. Na verdade, você teria 3 tabelas distintas, uma para cada saída. Mas você pode, por simplicidade, fazer uma tabela só. Considerando o seguinte, que o desenvolvimento da expressão lógica vai ser um para cada uma dessas saídas, né? Você vai ter um mapa de Carnot para cada uma das saídas, para a válvula de entrada, para a válvula de saída e para o aquecedor. As variáveis são as mesmas, né? E uma determinada saída, ela pode não necessariamente depender de todas as variáveis de entrada. Ela pode, às vezes, depender só de 2 ou só de 3, né? E a partir da tabela que você construir, você vai montar os mapas de Carnot, lembrando aí daquela metodologia para montagem do mapa de Carnot, né? Você coloca as variáveis barradas e normais aqui e não pode ter a mudança de mais de uma variável de um quadrinho para o quadrinho adjacente. Então aqui você começa com C barrado, D barrado, C barrado, D, o próximo tem que ser CD, obrigatoriamente, e depois C, D barrado. Você pode até começar numa ordem diferente, mas você não pode ter mudança de 2 variáveis ao mesmo tempo. Mesma coisa você faz aqui para as variáveis AB, né? Aqui a gente simplificou, chamou cada variável ali de A, B, C e D, só por questão de simplicidade mesmo. E aí você vai montar o mapa de Carnot, vai identificar os agrupamentos e fazer as simplificações, tá? Aí você vai partir para a execução e nós vamos executar isso aí no Multisim e daqui a pouco eu mostro para você alguma coisa ali sobre simulação lógica no Multisim. Tudo bem? No vídeo explicativo que você vai mandar, você deve apresentar o seguinte, a tabela verdade obtida para o problema, os mapas de Carnot e as simplificações adotadas. Uma figura representando o circuito lógico utilizado, isso aqui você vai montar no próprio Multisim, tá? E aí, as conclusões que você tiver a apresentar. Você lá no Multisim, é claro, vai fazer a simulação desse circuito, para a gente ver se está tudo funcionando conforme o planejado, e aí é isso que você deve apresentar para nós nessa primeira prática. Tudo bem? Como material complementar, né, eu tenho aqui a mostrar aqui alguma coisa sobre as tabelas de 16 linhas. Talvez você tenha muito tempo que não tenha visto isso, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Uma tabela com 4 variáveis, ela vai ter 16 linhas. E aqui, no caso, está apresentando uma saída só, né? O seu sistema lá vai ter 3 saídas diferentes, para a válvula de saída, a válvula de entrada e para o aquecedor. E variáveis de entrada são essas aqui, né? Aqui a gente chamou de ABCD. Tudo bem, você tem uma tabela, não quer dizer que essa aqui seja a tabela do seu sistema, tá? Uma tabela aleatória. E você vai transcrever isso aí para o mapa de Carnot. Só copiar aqui cada linha da tabela para o quadrinho correspondente no mapa de Carnot. A partir daí você vai identificar quais agrupamentos são possíveis. Aqui, ó, a gente consegue ver um quarteto nesses 4 uns aqui, um outro quarteto que juntando esses 2 uns aqui desse lado com esses 2 uns aqui do outro lado, né? Porque você tem que
pensar assim no mapa de Carnot como se ele fosse fechado, né? Em cima e dos lados. Aqui você vê uma dupla de uns, né? Não importa que esse um já esteja pertencendo a um quarteto. Se você consegue formar uma dupla com um outro um, forme a dupla. E essa outra dupla aqui que você formou, né? Aqui então temos dois quartetos e duas duplas. Num quarteto, as variáveis que mudarem de normal para barrado ou de barrado para normal vão sair da expressão, né? Na dupla também, a variável que mudar de barrado para normal, ela sai da expressão. Então a gente fica, no final das contas, com essa expressão lógica aqui. A barrado, B barrado, que é correspondente a esse quarteto aqui, que foram as variáveis que não mudaram aqui nesse agrupamento. A barrado, D barrado, que são as variáveis que nesse outro agrupamento aqui não mudaram, né? Aí você tem aqui BC barrado e D barrado. BC barrado e D barrado é referente a essa dupla aqui, ó. B, C barrado, D barrado. O A saiu fora porque ele era barrado em um quadrinho e era normal no outro, né? E depois A, C, D, correspondente a essa dupla aqui. Só nos resta agora montar o circuito. Então, o circuito correspondente a essa expressão, esse aqui já foi um circuito montado lá no Multisim, é esse que está aqui. A gente usou como entradas uma constante lógica que tem lá, tá? Isso aqui você clica e muda de 0 para 1, de 1 para 0. E como saída, eu usei aqui uma lâmpada. Aqui ela está como uma lâmpada de 12 volts, mas a gente pode mudar a configuração dessa lâmpada para 5 volts, tá? O que pode acontecer, talvez, no seu problema aí, é uma condição de irrelevância. É um don't care. Você tem algumas combinações que podem naturalmente não ocorrer, pelas próprias características do sistema em questão, né? Por exemplo, dificilmente você teria uma situação ali de indicar um sensor de nível máximo, indicando o nível de água acima, né, do máximo, e não está indicando o nível acima do mínimo, porque para estar acima do máximo, com certeza tem que estar acima do mínimo, né? Então, uma situação que indicasse sensor de nível mínimo 0 e sensor de nível máximo 1 é uma condição irrelevante. Nesse caso, você preenche a saída com um X, né, que é uma condição don't care. Isso aí facilita o projeto do circuito, porque quando você julgar isso aí no mapa de Carnot, você vai analisar se aquele X pode ser substituído por um 0 ou por um 1, e aí isso aí pode levar a uma simplificação maior do circuito. Só a título de exemplo, né? Na verdade eu peguei aquela mesma tabela, tá pessoal? Mas vamos supor que nessa tabela nós teríamos uma condição de relevância ali na primeira linha e lá na última linha, né? Isso aí estaria indicando situações que não podem naturalmente ocorrer. Aí a gente transcreve para o mapa de Carnot com os X nas respectivas posições e vai ver aqui se é mais vantagem transformar esse X em 0 ou se é mais vantagem transformar em 1. Em ambos os casos aqui, era mais vantagem transformar em 1, porque isso aí, transformando em 1 aqui, me permitiu agrupar esse quarteto e transformando em 1 me permitiu agrupar essa dupla. Isso aí me levou a uma expressão lógica um pouco mais simples do que se eu tivesse colocado ali como 0. E como são condições que não vão ocorrer, tanto faz, né? Você colocar como 0 ou como 1. Tudo bem? Bom, então agora vamos para o Multisim, que eu quero mostrar para você alguma coisa aqui sobre simulação lógica. Simulação lógica, como interessa a gente ver o nível lógico ali, se vai ser 1 ou 0, não é necessário você colocar um osciloscópio. Se você quiser colocar, não é errado, né?
você vai acompanhar pelo nível lógico do sinal. Mas vamos de uma forma mais simples por enquanto, né? Os elementos lógicos eles estão aqui nesse último ícone aqui, tá vendo? Digital. Aqui você tem as portas lógicas e tem a constante digital, né? Eu vou fazer um exemplo bem simples aqui com uma porta AND de 2 entradas, tá? Vou pegar uma porta AND de 2 entradas, vou pegar a constante digital, vou colocar aqui. Puxa um fio, chega aqui na pontinha, vira um fio, você emenda aqui na porta AND, né? O nome dessa variável você pode mudar, dá 2 cliques aqui, chama de A, por exemplo, né? E eu posso copiar aqui, nesse símbolo aqui, eu copio esse elemento e vou conectar aqui do outro lado. Aqui tem que ter outro nome, né? Não pode ser A de novo, mas eu vou chamar de B. Tudo bem? Como é que eu vou ver essa saída? Eu tenho algumas opções. Eu vou aqui usar uma lâmpada. A lâmpada, um dos terminais é conectado na saída da porta e o outro tem que ser conectado no terra do circuito, tá? Então eu vou colocar aqui a referência, conectar o outro lado da lâmpada no terra, para eu fechar o circuito, afinal de contas, né? Agora tem uma coisa aqui a respeito dessa porta lógica. Quando você clicar nela, vai aparecer aqui do lado. Se não aparecer, dá 2 cliques que aparece umas características aqui dessa porta, né? Eu vou colocar aqui ela trabalhando no modo 5 volts, tá? Modo 5 volts. O default ali é 3,3 volts, mas não mudou não? Acho que mudou, né? E essa lâmpada aqui, ó, eu também vou mudar a tensão dela para 5 volts. Tá? Mudei a tensão para 5 volts. Vamos ver se a porta ficou ali nos 5 volts mesmo. Tá, ficou ali 5 volts. Beleza. E aí eu vou mandar rodar essa simulação. Você tem que vir aqui no Run. E aqui já está simulando. Como essas constantes já estavam em 1, a porta AND ela dá uma saída em 1 quando você tem ambas as entradas, quando você tem todas as entradas, na verdade, né, iguais a 1. Porque se for uma AND de 3 entradas, as 3 entradas têm que ser iguais a 1. Então aqui as entradas já estavam a 1 e a lâmpada acendeu. Se eu colocar uma das entradas que seja em 0, a lâmpada apaga. Tá vendo? Então eu tenho que ter as duas entradas em 1 para poder ligar essa lâmpada. E ela fica ali amarelinha, mostrando que a lâmpada está efetivamente ligada. Então, no caso de simulação lógica assim, combinacional, eu recomendo até você usar esse recurso aí do indicador de lâmpada, né? Tem outras opções, eu quero até te mostrar. Como curiosidade, você pode até fazer isso daí. Vamos parar a simulação, tem que dar um stop ali, tá? Eu teria uma opção de usar isso aqui, ó, um buzzer. Sabe o que é um buzzer? É aquele dispositivo que você, quando energiza, ele faz um barulhinho, né? Eu tenho essa opção aqui também. Ó, vou conectar o buzzer aqui. Só que eu tenho que configurar esse buzzer. Ele aqui está para 9 volts, tá vendo? Muda aqui para 5 volts. Ok? E a frequência? Está 200 Hz, vai ficar uma frequência meio grave, né? Vamos botar aqui uma frequência maior, 1 kHz. Tá? Para ficar mais irritante. Muda aqui para 0. Como é que eu mudo para 0 aqui? Ele já vai começar ligado? Ah, tudo bem. Manda rodar isso aí. Viu? Se você quiser interromper esse barulho irritante, você tem que fazer com que a saída dê 0, né?
Se a saída der 1, ó, ele começa a fazer barulho. Gostou, né? Divertido, né? Então agora é o seguinte, a expressão lógica, as expressões lógicas, né, porque vão ser 3, que você obtiver para esse circuito aí do problema, da prática 1, você vai montar o circuito aqui no Multisim. Pode usar o buzzer, pode usar a lâmpada para você ver a saída, mas o importante é você ter um jeito de mostrar que a saída deu 1 em determinadas condições e deu 0 em outras condições. E está de acordo com a lógica que você projetou. Tudo bem? Então, nós vamos ficando por aqui e espero que você consiga e se divirta aí com esse circuito lógico que você vai obter para esse problema. Um abraço e até a próxima.